Muito bem, meus irmãos, dito isso, então vamos aí para o nosso texto de Jonas. Eu insisto que você, durante a semana, tendo ali uma oportunidade, abra o teu texto de Jonas e faça a leitura. São 4 versículos, que dá um total aí de 48 versículos. Tem capítulo na Bíblia que é maior do que o livro de Jonas. Então é indesculpável você não ter lido Jonas nenhuma vez, né? Então leia, irmãos, né? 10 minutinhos ali você lê, depois lê de novo, quantas vezes? Quantas forem necessárias. Quanto mais leitura, mais repertório, melhor você dominará o texto. Muito obrigado, Louro, né? Estava precisando aqui, obrigado, viu? Nós vamos tratar hoje, irmãos, Jonas capítulo 1, nós paramos semana passada no verso 6, então nós vamos para o verso 7 ao 10 hoje. Eu vou fazer a leitura e depois nós começamos a fazer as nossas considerações, ok? Deixa eu me ajeitar aqui. Jonas capítulo 1, verso 7. Está escrito assim: Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, Jonas, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Verso 10. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque já lhes tinha dito. Então vamos cobrir esses versículos aqui, retomando algumas informações importantes. Lembrando que o Jonas, ele é de um vilarejo, digamos assim, um pouco mais tímido no sentido geográfico, mas ele pertence a uma comunidade maior, o Reino do Norte, e nesse momento em que ele é vocacionado, Deus havia comunicado de alguma maneira para ele que aquele reino do norte teria uma prosperidade. Isso de fato acontece. Ele profetiza, comunica à autoridade, o rei chamado Jeroboão II, né, o Juninho, né, o filho do Jeroboão, e ele começa uma governabilidade e as coisas estão indo muito bem. O problema de tudo isso é que como nós estamos acostumados no contexto do cenário político do Brasil, as autoridades se perdem e fazem um governo para si mesmo, não é? E esse governo, ele começou a governar para si mesmo, aumentou os impostos, confiscou terras e estabeleceu leis para favorecimento de uma elite, e isso trouxe uma falsa prosperidade, e Deus havia dito que levantaria uma nação pior para castigá-los. E qual seria essa nação? Uma nação imperialista, a nação mais famosa da época, chamada Assíria. Então havia, no contexto de Jonas e de todos aqueles israelitas ali, né, os nordestinos, né, são do Reino do Norte, um ranço cultural em relação à Síria, porque havia a profecia de que eles viriam e castigariam. E Deus, nesse contexto, diz assim: ô Jonas, agora você se levanta, não é? A ideia de se levantar, ela tem uma ideia de urgência. Vá até Nínive, que é a capital desse estado, desse império, e pregue contra eles por conta da maldade. Qual é a contabilidade mental de Jonas? Ele iria até lá, pregaria, Deus se arrependeria de destruí-los, e num dado momento eles viriam e castigaria. Então você tem um espírito nacionalista de Jonas, dizendo assim: vou não, Deus, se ele se arrepender, o Senhor os perdoa, e depois ele se arrepende de se arrepender, e vem aqui e acaba com a gente. Então aqui para o Senhor, né, desculpa a expressão, ele talvez não tenha feito isso, né, não vou, mas ele age de uma maneira muito pior. E também tem um ranço cultural. O Jonas e toda uma comunidade ali entende que o não judeu ou não israelita foram criados por Deus apenas para ser combustível do fogo do inferno. Essa era uma atitude terrível, mas que estava na contabilidade religiosa ali dessa turma. E mais uma questão importante ainda: o Jonas estava vivendo um período de fama. Ele havia pregado e ele gozava de uma popularidade.
as redes sociais da época estavam bombando, né? Jonas para lá, Jonas para cá, todo mundo celebrando Jonas. E ele é vocacionado por Deus para sair do movimento de popularidade, para ir num lugar onde havia um ranço cultural e pregar. Sair do palco da fama não é uma coisa muito palatável para um ser humano qualquer, é uma luta da carne. E o Jonas não queria abrir mão disso. E quando o texto começa no verso 1, Deus diz assim, vá depressa e pregue, porque a maldade daquela gente encheu o cálice da ira do Senhor, e eles precisam ser avisados disso daí. Essa era a ordem do Senhor. O Jonas fugiu, e nós já vimos aqui que é impossível fugir do Senhor por conta do atributo da onisciência. Deus sabe tudo sobre tudo, sem nunca ter se informado de nada. Toda a informação de Deus, ela é eterna, é um presente contínuo. Deus não aprende nada, Ele sabe tudo antes que tudo aconteça. Então é evidente que o Jonas, por ser um profeta, ele conhece os atributos de Deus, e sabe que o Deus que ele cultua, o Deus a quem ele foi vocacionado para ser profeta, tem a capacidade da onisciência. Então é claro que, quando o texto diz que Jonas fugiu do Senhor, não significa fugir no sentido de escapar, escondido, sorrateiramente, secretamente, anonimamente. A ideia de fugir significa dizer que não concorda com aquilo que Deus propôs. Aliás, propor aqui também não é uma palavra adequada. Aquilo que Deus disse para ele fazer. Ele está dizendo assim, Deus, eu não concordo com isso, eu vou para um outro lugar. Ele vai para Tarsis. Tarsis é chamado de o fim do mundo, não é? Era o último porto e era um lugar muito próspero. O que o texto está nos dizendo é que o Jonas, ele estava financiando o seu próprio futuro. Ele mesmo desceu do seu vilarejo, foi para o porto de Jope, comprou a tua passagem e embarcou para uma outra história de vida, dizendo assim, eu não concordo com aquilo que Deus propôs, eu vou viver para outro lugar. É uma agenda deixando Deus alienado, dizendo assim, Deus não quer mais saber da minha vocação, eu estou fugindo, eu estou escapando, eu vou construir o meu próprio currículo, a minha própria vida, faz o que o Senhor quiser lá com Nínive, eu estou saindo fora daqui, vou embora. Quando ele entra no barco, que ele financiou a passagem, que ele, cada vez que vai fugindo de Deus, ele vai descendo cada vez mais, desceu de Gat-Hefer, né, da cidade dele, da vila, para Jope, de Jope para o navio, de navio para o porão. Então longe do Senhor é só descida, é só queda, né, e isso cada vez pior. E nós vimos semana passada que essa tempestade, ela era de ordem sobrenatural, porque ela vai acontecer não em alto mar. Uma tempestade dessa já seria um absurdo desse nível aqui. A ideia do texto é que as tábuas, né, elas crepitavam, né, com a pancada das águas, do vento, elas iam quebrando. E imagine, né, uma imagem cerebral, um pensamento. Imagine uma tempestade jogando, acossando o barco de um lado para o outro e as tábuas rachando. Era isso que estava acontecendo, é isso que o texto diz. E o Jonas, está dormindo, tranquilo. É uma incoerência, né? E a gente até percebe que há um autocontrole aqui do Jonas, é bastante interessante. Na hora da tempestade, ele está sossegadamente dormindo. A palavra para dormir lá sugere que ele estava roncando. E aquela tempestade, todos ali entendem que ela é de ordem sobrenatural, porque ela acontece, não digo na praia, mas perto ali, né, do porto. Aquele tipo de tempestade, ela poderia, ocasionalmente, em alto mar. Então eles atribuem que há uma divindade por trás disso. Os pagãos não têm essa leitura que o Jonas tem, que nós temos. Então eles atribuem a uma divindade, ok? E aí então eles descobrem o Jonas, e o Jonas está ali, né, descansando. O texto vai dizer que eles vão orar, mostrando que qualquer decisão que os pagãos têm antes de qualquer decisão, eles oram. Como nós discutimos aqui, eles até têm uma teologia torta, eles adoram um ídolo construído, mas eles pelo menos têm um respeito ao ídolo, que consulta a sua divindade antes de tomar uma decisão. Paradoxalmente contrário ao Jonas, que confessa um Deus, mas a oração e ele, né, são coisas incongruentes, assim como nós. Nós acostumamos a orar quando as coisas não dão certo. Agora que não dá certo, vamos orar. Quando na verdade é o contrário, a gente ora e depois realiza, empreende aquilo que deve ser empreendido. Esse é o contexto todo aqui. Nos situando novamente aqui, então vamos agora para o verso 7 e trabalhá-lo aí até o verso 10.
Dentro desse contexto, o texto diz assim: então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte, melhor dizendo, e a sorte caiu sobre Jonas. Muito bem, então você tem aqui, né, uma convenção, uma mini assembleia. Eles vão discutir qual atitude vão tomar, porque entende que aquilo que está acontecendo, ela transcende ao que é ordinário, ela escapa daquilo que é da contingência natural. Eles conseguem entender que isso é sobrenatural, e essa sobrenaturalidade, ela tem um culpado. Eles têm essa sensibilidade, eles percebem que há alguém culpado disso aqui, e eles vão em busca desse culpado para resolver o problema. E aqui nós temos talvez o primeiro problema teológico: lançar sortes. E nós precisamos, com cuidado, com graça de Deus, resolver essa questão aqui. Nós precisamos, em primeiro lugar, entender que essa turma aqui, esses pagãos, eles tinham esse procedimento de lançar sortes, de usar métodos, né? Não como uma jogatina, como nós entendemos hoje, mas a consulta dos seus deuses por meio de objetos. À medida que havia necessidade, eles procediam de alguma maneira. Por exemplo, um pouco mais tarde do que isso aqui, nós temos lá no Egito, e também nesse momento acontece essa prática, uma coisa chamada hepatoscopia. O nome é complicado, mas a prática ela não é, né? Hepatos vem de fígado, né? Até o problema é hepático, vem do fígado, né? E a ideia de hepatoscopia, a consulta do fígado. O que acontecia? Os sacerdotes das religiões pagãs, eles consultavam as divindades, ou a sua suposta divindade, abrindo as entranhas dos animais, e lançavam aquelas entranhas numa mesa cultica, e à medida que as entranhas caíam de um jeito ou de outro, eles, sei lá por que critério, diziam, porque o fígado caiu desse lado, o intestino desse lado, essa coisa para lá, então a divindade tal diz que para chover tem que sacrificar tal coisa. É assim que eles faziam, não é? Isso chama hepatoscopia. Assim como você tem a leitura da mão, não é? Assim como você tem a leitura do copo d'água, cada um recebe um nome. Existia também uma maneira de lançar sortes por meio da flecha. Pegava um arco, jogava uma flecha e ela voava, rasgava o ar e ela caía. Se ela caísse do lado de uma estrada da rua, significava o quê? A divindade está dizendo que nós temos que ir por esse lado. Se caísse por outro lado, significava vamos para o outro lado. Isso chama-se rabidomancia. Então você percebe que não falta criatividade humana para lançar sorte de alguma maneira. E para isso se atribui alguma manipulação das divindades. E nós somos bons nisso. Todos nós. Não precisa contar para ninguém, né? Mas já te deu curiosidade de consultar o horóscopo, não é? Ele diz a mesma coisa sempre com outras palavras, mas a gente confia piamente. A gente agora aqui generalizando, não é? É claro, né? Muitos de nós compramos livros para saber quais são os números que vão dar na Mega Sena. Como se o autor soubesse. Para ele ficar rico precisa vender livro. Se ele soubesse, não vendia livro, já jogava direto, não é? Então, assim, é por conta dessa incerteza humana, por conta dessa ambição e curiosidade humana, as pessoas, elas inventam essa estrutura cultual. E por meio de um profetismo, em que um sujeito, até no âmbito dos arraiais eclesiásticos, do mundo gospel, por aí, algum tipo de profeta que sonda os arcanos divinos, atrai muito mais a nossa atenção do que a própria palavra do Senhor. Quantos de nós, em algum momento, já sentiu seduzido, ou mesmo foi em busca de uma palavra profética que determinasse assertivamente, inequivocamente, o destino da nossa vida? Eu sinto muito, né, mas a vida é inédita, não é possível prevê-la. Nós vivemos a vida a cada dia, interpretando a vida por meio do parâmetro da palavra de Deus. Se houvesse alguém que de fato dominasse o futuro, essa pessoa, irmãos, ela seria assim, a pessoa mais poderosa do mundo, não é? E por que nós deixamos seduzir por sortes, por pessoas que determinam um suposto caminho assertivo? Por conta dessa nossa curiosidade em relação ao amanhã.
É por isso que o Evangelho, ele nos convida a confiar que a nossa vida está cuidadosamente sob o controle do Senhor, que nos ama desde a eternidade e mostrou isso por meio da cruz. Fé não é buscar um meio assertivo de discernimento do dia de amanhã. Fé é a capacidade de enfrentar o dia de amanhã do jeito que vier, para a glória do Senhor. Fé não é saber como o dia de amanhã vai acontecer. Fé é encarar o dia de amanhã do jeito que ele vier, de acordo com a bondade, misericórdia, discernimento daquilo que Deus quer para nós. Fé não é aquele que sabe o que vai acontecer amanhã. Fé é aquele que não sabe, mas mesmo assim já se propõe a viver para a glória do Senhor. Quem tem fé, quem não sabe vai, não quem sabe fica travado. Percebe? Então, irmãos, esse tipo de religiosidade, ela constrói algemas existenciais, nos prende e sempre estamos aí à mercê de um guru, de um vidente, de um pseudo-profeta, de uma revelação ou de um sonho, quando na verdade o Evangelho da Graça nos dá os parâmetros do reino de Deus para no dia de amanhã interpretar a vida a partir da moral do reino de Deus. Nós interpretamos a cada dia de acordo com a moral do reino de Deus, não por meio de adivinhação. É claro que tudo isso daqui é meio que um desabafo, né, nesse pluralismo religioso, mas com honestidade nós precisamos olhar o texto, o que o texto vai dizer para nós. Esses marinheiros aqui, eles tinham o método de consultar as divindades, e o texto é claro para nós aqui. Lançar sorte, ela tinha vários métodos, mas o método mais comum era a ideia de reunir pedras, ou dentro de uma veste especial, ou dentro de uma caixinha específica, e eles mexiam na caixinha, ou dentro da veste, colocavam a mão como numa bolsa, né, ou no peito aqui, ou numa bolsa levado a tiracolo, e mexiam, e jogavam num lugar, e se saísse uma pedra de uma qualidade, de uma cor, ou uma palavra, agia-se de um jeito, ou de outro jeito. Isso era uma prática comum aqui. Essas pedras, elas tinham a intenção de discernir o futuro de alguma maneira, ou pelo menos discernir uma atitude na contingência ali. Isso é conhecido hoje como litomancia, né? O que é lito? Lito é uma palavra grega para pedra. Então o que é litomancia? Adivinhar, descobrir o futuro, ou tomar uma decisão por meio do jogo de pedras. Era isso que acontecia. Agora, nós precisamos com cuidado entender que na Bíblia nós temos também o povo de Deus lançando sortes. Aproveitando todo um contexto, uma cosmovisão da época, esse lançar sortes também vai aparecer no contexto do povo de Deus. E está registrado nas Escrituras. Quando o povo de Deus vai tomando conta da terra prometida e levando a moral do Evangelho, né? O Evangelho aqui, uma palavra anacrônica, o Evangelho vai vir depois, mas a moral do reino de Deus, essas demandas religiosas, elas não vão sendo substituídas de uma maneira decisiva, elas vão gradativamente sendo substituídas. Mas nós temos no texto bíblico a orientação de Deus, né, nos textos bíblicos, a ideia de lançar sorte. Por exemplo, em alguns lugares do Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, a ideia do Urim e o Tumim, lembra disso? Está escrito lá, né, que eles vão decidir muitas demandas por meio do Urim e Tumim. Isso para nós não fica muito claro, mas como acontecia, mas a coisa está escrita ali. A ideia do Urim e Tumim, alguns dizem que eram pedras que estavam nas vestes sacerdotais, e quando precisava tomar alguma decisão, eles pegavam aquelas pedras e jogavam também. Alguns, de forma muito prática, dizem que uma estava escrito sim ou não, ou alguma coisa parecida, mas alguns, né, que aí eu já acho um pouco de esoterismo, um pouco de espiritualismo, diz que quando jogava as pedras, elas acendiam. Mas, irmão, sabe assim, é que a gente gosta de exagerar, né? A gente gosta de, quanto mais espetacular, melhor. Tem gente que não admite um culto em que a pregação, ela é simplesmente a leitura de um texto, uma explicação. Precisa ver anjo, precisa ver o céu aberto, né? Então tem gente que é dada ao misticismo. O Pedro, até o Paulo, vai dizer que esse tipo de gente, eles são imaturos na fé. Porque a nossa fé não vem por ver, vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor, percebe?
Então, assim, eu particularmente, eu desacredito que essas pedras acendiam com um suposto poder ou uma revelação divina. Mas que acontecia. O Urim e o Tumim, ela tinha uma certa autorização de Deus para que eles consultassem. E essas pedras, elas estavam nas vestes sacerdotais e eles jogavam. Por exemplo, havia um dia no calendário israelita que era chamado Dia da Expiação. Era um dia de comemoração em que um animal, um bode, era sacrificado para perdão de todos os pecados. Era um dia de festival, todos participavam. E nesse dia, o sacerdote, ele escolhia 2 bodes. E esses 2 bodes tinham 2 funções. Um seria sacrificado ao Senhor para expiar, perdoar, propiciar o pecado da comunidade, da nação. E o outro era lançado, mandado embora da comunidade para o deserto. É o bode Azazel, né? O famoso Azazel. Você tinha 2 bodes, e como é que você decidia entre um ou outro? O sacerdote tomava o Urim e o Tumim, e por meio da sorte, um ia para o deserto e o outro era sacrificado. Essa era uma prática, está lá. Outras questões importantes, quando eles entraram na terra prometida, para distribuir a terra para cada tribo, eles decidiram por meio de lançar sortes, está escrito lá. Nós temos também, o trabalho do culto, por conta da muita mão de obra, precisava lançar sorte para ver quem trabalharia. Por exemplo, quando você lê o texto de Lucas capítulo 1, o Zacarias, o pai do João Batista, a ordem, a classe de trabalho dele era muito grande, e não tinha trabalho para todo mundo. Como é que decidia quem trabalharia naquele turno? Fazia lá o lançamento de sorte, e a sorte cairia em alguém, e então ele trabalhava. Então você vai percebendo que essa era uma prática comum, autorizada naquela contingência por Deus, era o meio que eles resolviam isso. Um outro caso importante que me vem à memória aqui, é aquele caso em que Josué, quando ele entra na terra prometida e tem um pecado do Acã, como é que eles descobriram quem era a família que pecou? Por meio da sorte. Então nós precisamos com honestidade aqui, entender que Israel também usava dessa metodologia, só que você tem características diferentes. Esses pagãos aqui, eles estão jogando em nome de uma suposta divindade. Aqui em Israel, você tem ainda, a questão do sagrado de Deus. E várias vezes você vai encontrar isso. Por exemplo, lá em Provérbios, capítulo 16, verso 33, está escrito assim, como a intenção de organizar, não digo nem organizar, mas para deixar a coisa clara de onde vem essa sorte. Está escrito assim, a sorte é lançada no colo. Em algumas traduções, a sorte é lançada no seio. Eu vou ler o texto aí. O que é o colo ou o seio aqui na tradução? A ideia é que as pedras que estão no seio, na bolsa aqui, no peitoral, ou no colo, numa bolsa, ela é tirada. Então a sorte é lançada no colo, ou do colo. Mas a decisão vem do Senhor. Então eles tinham em mente que na questões importantes, eles precisavam de uma decisão imediata, e Deus então, por misericórdia, por momento didático da revelação canônica, havia esse tempo aqui. Até no Novo Testamento, nas páginas do Novo Testamento, nós temos um exemplo disso. O Judas, ele preferiu andar em carreira solo, traiu Jesus, vendeu Jesus, e teve o destino fatal. Morreu do jeito que morreu, e precisava, segundo a intenção, a ideia dos outros apóstolos, colocar outro no lugar deles. Como é que eles escolheram isso? Lá no texto de Atos, capítulo 1, 26, está escrito assim: então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele, o Matias, foi acrescentado aos 11 apóstolos. Então você percebe que é uma prática, numa contingência, uma prática que Deus aprovava em certo sentido didático. Agora nós precisamos ter uma outra leitura, uma outra realidade. Após o Pentecoste,
O que é o Pentecoste? O Pentecoste, ele é uma data importante em que houve, por meio de uma profecia lá do Joel, uma previsão do Joel, em que o Espírito Santo de Deus, ele trabalharia, o ministério do Espírito Santo, ele mudaria de característica. Até então, o Espírito Santo, ele iluminava, ele orientava os profetas, os reis, e essa gente toda, para circunstâncias específicas. Por exemplo, nós lemos naquele caso do Davi, em que ele teve um pecado crasso com a Betseba, inclusive assassinando o marido dela, ele orou: Senhor, não retire de mim o Espírito. Naquele momento pré-pentecostal, você não tem o Espírito habitando plenamente numa pessoa, porque é pré-pentecostal. O que ele está orando? Senhor, não tire de mim a capacidade, a lucidez de governar o teu povo. Por quê? O Espírito Santo, antes do período pré-pentecostal, ele auxiliava, se é que eu posso dizer assim, o rei, o profeta, as pessoas a viver num nível moral elevado, mas não era habitado. Agora, depois da descida do Espírito Santo, em que o crente, ao ser regenerado, ao nascer de novo, ele é a própria morada do Espírito Santo. Isso para nós é apreendido pela fé, porque é um absurdo compreender que aquele que fez todas as coisas por meio do poder da tua palavra habitar em nós. Mas é assim que a Bíblia ensina. O crente genuíno, que nasceu de novo, que entende que estava perdido em seus delitos e pecados, e recebeu Jesus, e teve a renovação da mente, nasceu de novo, ele é plenamente habitado pelo Espírito Santo. Ora, plenamente habitado pelo Espírito Santo, não tem mais a necessidade alguma, ou numa liberdade didática, ou qualquer responsabilidade pessoal, de jogar sorte sobre coisa alguma. Depois do Pentecoste, você não lerá em nenhum texto dos evangelhos, das cartas, em qualquer momento, a igreja, os redimidos, lançando sortes. Então você tem aqui um novo período. Após o Pentecoste, não lemos mais absolutamente nada sobre adivinhação. Aliás, isso é colocado como um pecado. E por que pecado? A falta de confiança em Deus. A falta de crer na fidelidade de Deus conduzir o futuro. A permanência do Espírito Santo, ela é suficiente para nos orientar na vida. A palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, e o mestre por excelência, o Espírito Santo, ele vai nos ajudando a interpretar a vida de acordo com como ela vai acontecendo. Essa é a importância de conhecer os textos sagrados. Como é que você interpreta a vida? Por meio do conhecimento bíblico que você tem. Mas é claro que você não tem capacidade intelectual, não é uma especificidade de um ou de outro. Todos nós temos um limite intelectual, não dá para aprender tudo, Então o Espírito Santo vai nos ajudando a cada novidade da vida, interpretar aquele momento para a glória do Senhor. É um desconfiômetro que nós temos, em que Deus, de uma maneira particular, íntima, numa linguagem particular, vai nos ajudando a interpretar o mundo. Sabe aquele desconfiômetro? Isso aqui não está muito certo, né? Se você é um crente nascido de novo, pode acreditar que isso não é coincidência. Na sua mente vai brotar versículos bíblicos, palavra do Senhor, pregação em que uma moral elevada vai vir à sua mente. O que é aquilo ali? É o Espírito Santo, não jogando sorte, mas te orientando o caminho em que deve andar. Então nós não precisamos de jogar cartas, não precisamos de consultar o movimento das águas, não precisamos consultar o movimento dos astros, não precisamos consultar qualquer tipo de esoterismo, não precisamos de qualquer guru. Nós temos o próprio Deus nos orientando a todo momento. E é claro, há aqui uma observação importante: é dever do crente orar em todas as decisões. E como eu sei que você é igual a mim,
Eu sei que você não ora sempre. Alguém fala assim, alguém levantaria aí com o dedo e rixe, ô pastor, você não ora não, né? Mas eu sou igual a você. Eu digo para você, ore sempre. Mas na verdade, para mim também, eu tenho que orar sempre. Não há nenhuma estrela espiritual falando. Alguém que comunga com as mesmas necessidades. Alguém que tem as mesmas dificuldades, irmãos. Às vezes, a gente fica até de uma forma tacanhamente, entristecidamente aqui, envergonhado em dizer para você orar, dizendo assim, semana de oração ela não foi muito boa. Mas você sabe que é assim, não é? O pastor, o pregador, seja quem for, ele não é uma pessoa iluminada, que é diferente de você, que tem acesso aos arcanos divinos por conta de um privilégio. É gente como a gente. É gente que precisa lutar para ter um período de oração com mais qualidade. E as demandas da vida, elas são assim. Eu me lembro de um caso, que aconteceu com um pastor, e ele relata isso no livro, isso lá na década de 80, ele escreve que, estando no seu gabinete pastoral, ele, resolvido as demandas do dia a dia, ele foi se preparar para pregar, porque pregar dá trabalho, irmãos, Não é vir aqui falar qualquer coisa, Pregar, irmãos, exige dedicação, dependência do Espírito de Deus. É por isso que vocês sempre vão me ouvir. Deus é poderoso para levantar pregadores aqui. Mas a vida de pregador, irmãos, não é indolente, não. Você precisa gostar de ler. O pregador precisa gostar, inclusive, de ficar sozinho para meditar, colocar aquilo em oração. Porque não adianta pregar sermões eloquentes se a plateia for uma plateia morta. Ele precisa orar, Senhor, aviva essa plateia aí, Faz com que os ouvidos deles não estejam agravados. Não há sermão que provoque vida por si mesmo. Precisa que o Espírito de Deus traga vida para haver um avivamento. Bom, isso tudo é para demonstrar que esse pastor escrevendo, ele se dedicando, consultando o livro aqui, aquilo, outro ali. Uma irmã bateu no gabinete pastoral e falou assim, pastor, como é que tá? Oh, tudo bem, mano, o que está acontecendo? Está fazendo o quê? Eu estou orando aqui, preparando para pregar domingo. Eu falei, bom, já que o senhor não está fazendo nada, vamos ali orar para uma irmã, Porque a gente encara isso, como não é um trabalho espiritual, O que eu quero dizer, irmãos, é que nós temos dificuldades de entender e de praticar a oração. Você e eu, quando a gente vê, o dia já passou. Quando a gente vê, a hora já passou. A gente fala, eu vou ter um tempo de oração ali. A campainha tocou, o WhatsApp chamou, o chefe tem uma demanda, Então a gente vai perdendo essa rotina de oração. Eu digo que isso é normal, no sentido da normalidade das exigências da vida, mas ela é uma anomalia, porque o crente, ele deve exercitar-se na oração para desejar orar, como disse o Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Se você não consegue orar, ore para conseguir, insista, ore, mas é claro que nós não conseguimos orar de uma forma, de uma posição, como a genoflexia, estar de joelho. Nós não conseguimos orar a todo tempo, num quarto fechado pela demanda. É por isso que a ideia de orar continuamente, ela tem uma ideia de um diálogo contínuo e íntimo na mente. É possível que você esteja trabalhando manualmente, cuidando das demandas, mas você está orando. Tudo isso para dizer que você não precisa consultar o adivinho da esquina. Você não precisa se deixar enredar, se amarrar pelos profetas que dizem ter os arcanos da revelação de Deus. Você pode orar, e em oração, Deus vai conduzindo a vida e dando discernimento. Mas é claro que nós devemos entender que nós oramos e muitas coisas não ficam claras para nós. Não é assim? A gente tem uma inclinação religiosa que ela não é muito boa, de achar que a gente ora e vai ter uma evidência límpida, clara, inconfundível sobre aquilo que nós devemos proceder, ou como devemos proceder. Parece que nós somos instruídos, e a culpa é de todos nós, orou e é inequívoco que você vai ter a resposta. Irmãos, quantos de nós entramos em crise? Porque
A hora que a vida acontece de verdade, não é assim. Ou eu estou enganado? Estou enganado? Não estou. Não é assim, irmãos? Mas eu orei, não acendeu nenhuma luz, do lado A ou lado B, não caiu nenhum raio para aniquilar essa possibilidade, deixar uma só. Irmãos, escolher entre o bom e o ruim é fácil. Agora, o duro é escolher entre o bom e o bom, não é? Você tem que tomar uma decisão, aí é difícil. Escolher entre o ruim e o ruim também, algumas vezes na vida, né? Qual ruim eu quero, né? É assim, né? A vida não é fácil, porque se nós orássemos e tudo ficasse claro, ficaria fácil. Então, a maneira em que a Bíblia nos ensina é que é dever de todo crente orar. E quando não há uma resposta clara naquele momento, é claro que tem demandas que elas vão se arrastar e você continua orando, o tempo vai dizer. Mas tem coisa que é do momento. E quando você não tem aquele esclarecimento do momento, a razão, ela é um instrumento de Deus para a tomada de decisão. Irmãos, a tua razão é um presente de Deus. Você precisa aprender a usá-la para a glória de Deus. A razão, ela não é um anulamento. A razão, ela não é deixar Deus de escanteio. A razão, ela é iluminada pelo Espírito. A palavra de Deus a sustenta. A palavra de Deus cria fundamentos seguros para que por meio de uma razão regenerada, por meio de uma moral curada pelo Evangelho, você toma decisões que louvam a Deus. Então, orar não significa que as pedrinhas de lançar sortes cairão de um lado ou de outro. Significa que, por meio de uma ação na razão do crente, ele toma decisões seguras, honestas, porque foi Deus que te deu a capacidade de usar a inteligência, a razão. Ora, irmãos, na hora da sedução mercadológica, você quer comprar isto ou aquilo, e talvez você ore, Senhor, será que eu compro isso ou aquilo? Aí fala, Deus quer. Não, na verdade é você que quer tanto, né, que você vai comprar. Eu não estou dizendo que você não tem que comprar, não é isso, é em tese. Mas você pode usar a razão, respirar uma ou duas vezes mais, dizer assim, eu estou precisando desse negócio aí, ele vai ser útil em quê? Porque se tem uma coisa que nós somos bons, é de comprar coisas inúteis e construir um quartinho para entulhá-las lá. Quando é que você vai usar? Nunca. A Deus não respondeu a oração, né? Que você não usou a sua inteligência. Isso é um exemplo prático para demonstrar que a oração, ela traz uma iluminação à razão. Você vai começar um relacionamento, você faz uma leitura da pessoa, normal. Não é um julgamento, é um mecanismo de defesa. Ora, se a pessoa tem uma índole torta, não precisa de um raio, não precisa Deus escrever nas nuvens, não precisa de uma ação sobrenatural. É claro que a tua razão vai fazer assim, o meu sentimento ele está escravizado pelo calor daquela emoção, mas é claro que isso não vai dar certo. Eu orei quando eu fui fazer essa sociedade, e Deus me deu uma paz no coração, e eu fiz, e agora eu estou arrebentado. É que o teu coração é enganoso. Você orou como pré-forma, mas a razão dizia o quê? Não vai dar certo. Você percebe que a oração, ela não anula a capacidade de usar a razão. A razão, ela foi dada por Deus. Eu vou usar uma terminologia aqui, que ela pode ser mal compreendida, fora do contexto, mas Deus, nesse aspecto, ele é racional. Porque Deus age com razão e comunicou a capacidade de discernimento. Então, Deus te deu inteligência, sabedoria, capacidade para decifrar o momento, se não por uma certeza espiritual, sobrenatural, para aquele momento, Ele te deu capacidade da razão. É o animal que é chamado de irracional. É aquele que anda em bando, em matilha, que não usa a razão, age por instinto, ataca quando se sente em perigo, copula quando a adrenalina sexual está em alta. O ser humano não é assim, ele pode usar a razão. Deus deu a capacidade,
o tirocínio de identificar, de discernir, de julgar para a glória de Deus. Se aquilo combina com a verdade de Deus, você pode usar a razão em oração. Se não combina, sabe o que é? Não dá. Muitos dos nossos conflitos e problemas, ele vem porque nós oramos numa pré-forma, como se jogássemos a sorte mecanicamente e decidimos com a emoção, com uma fúria que brota por aqui e decidimos, quando na verdade Deus nos fez racionais, inteligentes, com personalidade, com capacidade intelectual para julgar para a glória do Senhor. Então, na verdade, a oração, ela não está despactuada, não está desvinculada com a razão. Com isso, não me acuse de racionalismo. Com isso, pode me acusar de dizer que nós oramos e Deus preserva a nossa capacidade de razão. Quase nunca haverá um sinal claro no sentido espiritual extraordinário. É claro que Deus dá uma certeza, é claro que Deus age assim também, mas a dinâmica da vida, por meio da oração, a nossa razão vai sendo transformada pelo Evangelho da Graça. Deus te deu capacidade de discernimento. Nós queremos espiritualizar para parecer mais crente que o outro, quando na verdade você é filho de Deus, discípulo de Jesus e é inteligente. Você não é um animal que avança quando te pisam na pata, no rabinho. Sabe o meu cachorro, quando ele pisa no rabinho, ele... Por quê? Porque é o instinto, ele só sabe assim. Você não é assim. Você tem mais capacidade de dominar seus sentimentos, seus instintos. Nós somos assim. Como é que você faz isso? Por meio da razão. Então, o crente deve orar em face de qualquer tomada de decisão. E quando não há resposta naquele momento, claro acerca da oração, a razão é um instrumento de Deus para a tomada de decisões. Portanto, eu te digo que o Espírito de Deus ilumine a tua consciência, que o Espírito de Deus te dê uma capacidade de raciocínio, a partir da glória do Senhor, do reino de Deus, das Escrituras, que você tenha um celeiro de Deus, onde você guarda os mandamentos, as ordens éticas, morais, que você tenha no celeiro do seu íntimo, do teu coração, a capacidade de armazenar a palavra do Senhor, para que no momento crítico decidir para a glória do Senhor. Por isso que um crente que não participa de uma exposição bíblica, que não dá valor à palavra do Senhor, ele fica sem repertório para decidir o cotidiano. É aquilo que Paulo chama de menino na fé. É aquilo que nós temos como pessoas imaturas, que precisam o quê? De elementos, de conhecimento. A fé de um crente, ela não é um suicídio intelectual. O crente, ele não decepa a tua capacidade cerebral. Um crente, ele não deve viver nas trevas da ignorância. As trevas da ignorância é o salário do pecado, que animalizou, escanteou o ser humano, que não vive mais a partir de uma razão que Deus colocou nele, que deu para ele como característica singular de pessoas à imagem e semelhança de Deus, vive às margens da animalidade. Mas estamos aqui diante de um auditório que ama a palavra de Deus, que medita na palavra de Deus e que ora para que Deus traga uma lucidez no momento da decisão, para que tome decisões para a glória do Senhor, uma mente renovada, sem misticismo, sem jogatina, sem astros, sem horóscopo, sem nada, apenas uma moral renovada, pautada pela palavra do Senhor. Não precisamos jogar sortes. Mas a nossa história nem é essa. Ela é uma porta que se abre. Nosso caso é o Jonas. Vamos para o Jonas. Os marinheiros jogaram aí a sorte e o azar caiu para Jonas. Desculpe o trocadilho infame, né? E você vê que Deus vai governando, como em tudo, no livro de Jonas, conduzindo aquela história. O Jonas quer escapar, quer fugir. Então Deus
faz com que a tempestade aconteça, e aquela tempestade ela é pedagógica. Lembra disso? Semana passada nós discutimos aqui, as tempestades que surgem na nossa vida, elas são pedagógicas. Nós precisamos fazer uma leitura, o que Deus quer nos ensinar nessa tempestade que nós estamos enfrentando aqui. E aí então, depois de a sorte, como o texto diz aqui, cair sobre Jonas, o verso 8 diz assim, por isso lhe perguntaram, a sorte caiu para Jonas, eles vão abordar Jonas com uma certeza, né, daquela cosmovisão. Perguntaram para Jonas, eu fico imaginando, né, o desespero, o apavoramento, e todo mundo com o dedo assim, dize-nos, né, dize-nos, fale para nós aqui, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? Percebe? Eles dizem assim, ó, quem é? Mas já sabe que é ele, porque o próprio Jonas já havia dito, a gente vai ver no texto, e a sorte caiu, mas eles têm um cuidado, quem é? Ao mesmo tempo, assim, ó, diz quem é, o que você faz? Assim, você vai dizer quem é, mas a gente já sabe que é você. Então, dizem quem é o culpado, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence. Essas perguntas, para nós, elas parecem meio sem sentido, porque nós não temos a cosmovisão, a leitura da cultura da época, mas aqui são perguntas determinantes. Como é que funcionava a mente, a cultura das pessoas? Cada pessoa, a religião de cada pessoa era determinada pelo lugar onde morava. Se ela morava, por exemplo, num país A, a divindade daquele país era aquela, e aí tinha um jeito específico de agradá-la. Percebe? Você vai ler no Antigo Testamento alguma coisa assim, dois países, duas nações vão lutar por alguma questão política, eles dizem assim, ó, vão brigar na planície, fala assim, na planície não, o seu Deus é forte lá, vamos lutar, né, nas montanhas, e ficava essa briga, para ver em qual estádio a gente vai hoje, né, é na casa de quem que vai ser o jogo. Tanto que você lê lá no Reis, alguma coisa assim, né, os filisteus, os israelitas tiveram uma briga, e a briga foi aonde? Na planície, assim, ó, é porque o seu Deus é forte lá, vamos brigar na montanha, você vai ver só, né, vamos arrebentar com vocês, porque eles entendiam que um Deus, ele era circunscrito à geografia. Lembra, por exemplo, quando os filisteus tomaram a arca da aliança e colocaram no templo do deus Dagon? Qual que era a ideia? Ora, essa arca desse tal do Jeová aqui, ela é poderosíssima. Abriu o mar vermelho, acabou com o faraó, derrubou pão do céu e fez um monte de coisa lá. Se a gente cooptar, roubar e trouxer para cá, a gente sequestra esses deuses. Então o que eles fizeram? Pegaram a arca lá de Israel e levaram no templo do deus Dagon. A estátua do deus Dagon caiu e todo mundo ficou com úlceras, como se Deus dissesse, vocês podem escravizar Israel, pode tomar o objeto religioso e levar onde vocês quiserem, mas o Deus de Israel é insequestrável, Ele é o Senhor do céu e da terra. Um outro exemplo aqui, lá em Isaías 41, tem uma nação que vai invadir a Babilônia, e há um desespero, que eles estão vendo que estão perdendo força bélica, política, econômica, e eles dizem assim, ó, qual é o seu Deus aí? Assim, ó, o meu Deus é esse pedaço de ferro aqui, e o seu? O meu é aquele pedaço ali. Vamos fazer o seguinte, derrete esse Deus aí, e derrete esse, e vamos fazer um Deus maior. Você pega o martelo, prega aí, você pega, ou seja, vamos somar os deuses, e vamos fazer um Deus maior, vamos associar. A ideia era essa. Então essa pergunta, ó, de onde você é, o que você faz, é um inquirimento judicial teológico, para dizer assim, ó, a partir da descoberta do Deus, do responsável Jonas, a gente sabe o meio de aplacar a ira. Não dá para fazer um culto, uma oferta, fora do acordo de aplacar a ira do Deus. Percebe? Então essa questão, ela é uma investigação. É supérfluo para nós perguntar quem é o responsável, a gente sabe que é Jonas. Eles queriam uma confissão de culpa. E o Jonas, eu vou já ir para o verso 9 aí, para a gente já terminar logo aqui, dentro do tempo. O Jonas respondeu, verso 9, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ele é lacônico. Ele não responde as 5 perguntas, responde só uma, duas. Ó. Eu sou hebreu e o meu Deus é Jeová, que fez tudo esse negócio aqui.
Você não percebe um tom de arrependimento, um sussurro, um medo. Ele só informa. Em nenhum momento você vê uma piedade, um arrependimento no Jonas. Quem demonstra isso são os pagãos. Já discutimos essa coisa aqui, né? A gente acusa teologicamente outros de serem isso ou aquilo outro, mas eles têm pelo menos uma fidelidade à confissão de fé. E nós nos acostumamos tanto de Deus que nós somos apenas bons teólogos. Temos uma boa confissão, mas na hora da relação a gente deixa a desejar, porque nos acostumamos com Deus. A gente tem uma teologia certa e uma piedade torta. E muitos idólatras, que a gente chama de idólatra, têm uma teologia torta, mas uma piedade reta, porque são honestos naquilo que dizem. Nós dizemos o certo e agimos errado. A hipocrisia, né? Nós somos hipócritas. Nós somos assim. Bom, o Jonas responde, ó, eu sou hebreu. E a segunda pergunta, ele está dizendo o quê? O meu Deus é Jeová, é o verso 9, né? A questão toda aqui, o Jonas está se identificando. Por quê? Se o Jonas, ele fosse, a profissão dele, é perguntada também, se fosse um sacerdote, um profeta, eles sabiam que a ira daquele Deus era aplacada por determinado modus operandi religioso. Então, definir a profissão definiria também o motivo da revolta daquela suposta divindade. Se ele fosse um assassino, também tinha essa ideia. Lembra que nós discutimos aqui? Os marinheiros, eles eram tidos como pessoas de boa reputação, porque enfrentavam a tormenta e não morriam, porque eles não eram pessoas assassinas. Se o Jonas é um assassino que está ali, então está descoberto. O que ele diz, ó, eu sou hebreu, isso já define. O hebreu não acreditava que Deus estava confinado numa terra. O hebreu, ele entendia que Deus era soberano e criou tudo. Ele disse, e sabe o que mais? O meu Deus, ele não está definido ali, ele não é Deus só do mar, Deus só da terra, só da lua. Ele diz, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Confissão de fé maravilhosa, dizendo assim, ó, os deuses de vocês, eles são muito limitadinhos. Ele é específico nessa ou naquela demanda. O meu Deus, ele tem domínio sobre tudo. Foi ele que criou. Ele que fez tudo isso. Essa resposta, ela deveria definir, resolver tudo. Mas isso cria um espanto naqueles que estão ouvindo. Por quê? Se isso que o Jonas está dizendo é verdade, e ele deveria ter outro comportamento. Olha a resposta ou o comportamento dos pagãos, dos marinheiros. Verso 10. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram. A resposta de Jonas não trouxe discernimento teológico, trouxe desespero. A resposta de Jonas trouxe uma incompreensão. A resposta de Jonas trouxe um desassossego. E eles perguntaram, o que você fez? Essa expressão, o que você fez, não é uma pergunta para descobrir, é uma repreensão pelo comportamento. Mais uma vez vou eu falar do meu pai, né? Quando eu fazia alguma coisa, meu pai sabia, falava assim, o que você fez, moleque? Ele não está perguntando, ele está vendo o que eu fiz. Ele está perguntando, o que te motivou? Você é insensato fazer isso? Você perdeu o juízo? É isso que meu pai estava perguntando. O que os marinheiros estão perguntando aqui, ó, como é que você tem uma confissão de fé dessa? Como é que você tem uma clareza dessa? Como é que você tem um repertório teológico que esse seu Deus, ele não está contingenciado a uma demanda, mas ele é criador de tudo, e você age dessa maneira? Você perdeu o juízo, você está obnubilado, confuso, mentalmente perdido. Como é que você age dessa maneira? Dizendo que o seu Deus, ele tem essa capacidade. O Jonas nos representa. O Jonas, ele é porta-voz de todos nós. O Jonas, ele tem argumento teológico, ele tem segurança escriturística, ele tem definição apropriada, teologia correta, mas a vida de Jonas é o escapar constante daquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. A vida de Jonas, como a nossa, é uma incoerência teológica.
A vida e a confissão de Jonas é uma incoerência e um assinte à verdade de Deus, porque nós sabemos da verdade, nós conhecemos o Deus Santo que se revelou, nós conhecemos e participamos da tua santidade, da tua verdade, mas na hora de colocar a vida em prática, nós jogamos os dados com a história. Na hora de viver a vida de temor, numa linha que conduz de forma correta, que honra ao Senhor, nós jogamos dados com a história da vida. Nós abrimos a boca para fazer uma boa confissão, mas nos comportamos de uma maneira equivocada. Ah, irmão, se não fosse a graça, se não fosse a bondade do Senhor, nós já teríamos sido aniquilados. Por conta de Jesus, Deus tem suportado a nossa incoerência teológica. Nós somos bons em investigar e procurar motivos teológicos e entrar em disputas nos meios de comunicação virtuais para defender um ponto de vista A ou B. Nós somos bons para defender a denominação, nós somos bons para defender isso ou aquilo, mas na hora de viver a vida, com toda a sua angústia, com todas as suas incertezas, a gente prevarica, titubeia, e não confia que Deus é poderoso para conduzir as nossas vidas. Nós somos Jonas, que sonolentamente dorme, mesmo nas aflições de um mundo que está convulsionado pelo pecado. Isso não é você, sou eu. Isso não sou eu, somos nós. Que o Senhor derrame da tua graça e que nós possamos deixar de lançar as nossas sortes teológicas e orar para que Deus, ou por meio de uma sobrenaturalidade, ou por meio da nossa razão, nós passemos a interpretar a vida de uma maneira que honre o Senhor, que louve o Senhor, porque a vontade do Senhor, sim, essa é boa, perfeita e agradável. O teu coração te engana. As loterias do mundo, sejam elas oferecidas no balcão eclesiástico, sejam elas oferecidas pela boca de um suposto iluminado, elas têm a intenção apenas do engodo, da isca, que nos leva para longe do Senhor. Mas aqui está um mestre por excelência, que por meio das Escrituras, ilumina nossa mente, e nos ajuda a discernir o tempo, para que possamos ansiar a eternidade para a glória do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por nos suportar por meio da graça. Obrigado por Jesus, que nos ajuda, Senhor, apesar dos nossos tropeços, nós que apostamos no dia de amanhã, e apostamos tão alto, que colocamos como pagamento a própria vida, às vezes a eternidade. Apostamos a nossa saúde, o dinheiro que já temos, uma carreira, apostamos tudo, Senhor, e usamos o Teu nome para dar uma chancela de piedade do sagrado, quando na verdade a própria razão está demonstrando que nós estamos agindo em conformidade. Ilumina nossa mente, e é claro, o Senhor pode mostrar de forma sobrenatural, íntima para cada um de nós. O Senhor tem uma linguagem particular, mas que possamos, Senhor, agir com uma razão sustentada, sarada, conduzida pela Tua graça, e que isso seja alimentado pela Tua palavra, pelo conhecimento das Escrituras, lida, pregada e ensinada. Nós somos Teus, e não queremos ser pela metade, queremos ser por completo, para a glória e em nome de Jesus. Amém.